Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Jcast Preciso Saber, o podcast da Academia Judaica. Eu sou Karina Calandrin, sou host do podcast e também professora da academia. Esse é um podcast para quem tem perguntas, porque mais do que ter as respostas, sabemos que no judaísmo é importante fazermos as perguntas certas. Aqui, em mais um episódio, temos a ilustre presença de uma figura muito especial aqui para a academia em particular, que é a Rabina Kelita Cohen, que é também diretora executiva da academia e vai nos dar uma perspectiva muito importante sobre a educação judaica, não só do trabalho dela na academia, que nos é muito importante e caro, mas também sobre a sua visão, né, enquanto educadora, enquanto rabina e sobre a perspectiva da educação judaica no nosso cotidiano brasileiro e também da diáspora internacional. Obrigada, Kelita, obrigada por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco, tirar um tempinho da sua agenda muito corrida para aqui conversar com a gente no podcast. Obrigada, Karina, pelo convite. Eu estou acostumada a estar nos bastidores, pensando em quais as pessoas nós vamos trazer para o podcast, vamos trazer para você entrevistar, né, para poder passar aqui pessoas que vêm trazendo um know-how e uma expertise específica em diferentes áreas, e a gente está sempre com esse foco, e um belo dia a Karina diz, mas espera aí, e você? É claro. E aí, nesse lugar, então, eu tenho que mudar o chapéu e pensar, bom, agora é a minha vez de sentar do lado de cá, que normalmente eu estou do lado de lá. Perfeito. E assim, eu já quero começar perguntando, né, para quem não conhece a sua trajetória, que é inspiradora, né, como mulher, como rabina, né, eu quero perguntar como que você chegou aqui na academia, né, para quem não conhece, você é psicóloga de formação, doutora em psicologia, isso é muito importante, porque eu também sou acadêmica, então a gente tem que, né, os títulos, eles são importantes, que deu muito trabalho para conseguir conquistá-los, né. A gente sabe. Sim, e você também é rabina, então eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória e como que você chegou na academia hoje, que a gente trabalha com educação especificamente, né, a sua perspectiva na educação judaica. Bom, a questão dos estudos para mim sempre foi uma coisa muito cara na minha vida. Então, toda a minha carreira, a minha trajetória como psicóloga, eu sempre estava buscando what else, né? Vamos lá, o que temos, o que mais eu posso aprender, e sempre tive aberta às oportunidades que estão no entorno, né? A estar sensível, algo que eu possa aprender que pode me agregar e que todo conhecimento eu acredito que ele é útil na vida, ele é válido, e não só no caráter utilitário como tal, mas também da própria formação nossa, né? A gente pensar que em outras épocas, né, na história, uma pessoa que estudava, ela era rabina, era médica, era filósofa, ou seja, era um combo, né? E esses eram como Maimônides, né? Maimônides era uma grande personalidade com essa multiplicidade. Então, eu sempre me inspirei nessa visão de um olhar universalista para a educação. Sendo psicóloga, eu estava, à época, tinha terminado meu doutorado em psicologia do desenvolvimento humano, estava atuando no laboratório de psicologia cultural, no grupo de pesquisa, e em paralelo vinha na minha formação rabínica e já estava trabalhando com a CIP, dentro da CIP, com alguns programas no rabinato e também na escola Laffer, como Morad, Bar e Bat Mitzvah, e no rabinato trabalhando como auxiliar nos programas de Giur, de conversão ao judaísmo. Então, era um mix entre educação e judaísmo, estavam juntos, e, em paralelo, eu levava a minha vida acadêmica. Foi quando Mário Fleck, que à época era presidente da CIP, que é um visionário, um idealizador, ele via que tinha uma lacuna dentro de tudo de toda a oferta de serviço que a comunidade judaica oferece, ele via um gap
em termos da educação judaica. A educação judaica ela vinha sendo pensada com foco nas crianças e nos adolescentes. Então, era a escola judaica e os programas de formação para Bar e Bat Mitzvah. E o que acontece com a educação continuada? O que acontece com o indivíduo adulto? Né? Como que o judaísmo pode acompanhar a pessoa ao longo da sua vida? E ele identificou essa lacuna e ele falou, bom, a gente precisa desenvolver um projeto, uma estrutura, uma casa de estudos judaicos, estudos superiores, algo que pense no adulto judeu. E, nesse momento, foi quando eu fui convidada, né, vim para uma entrevista, né, com o Mário Fleck e com o Rabino Ruben, e eu acho que foi o momento onde eu pude, na Academia Judaica, eu pude encontrar, naquele momento que era um projeto, né, nesse projeto eu conseguia me reunir de uma forma mais íntegra, né, com a minha vocação acadêmica e a minha paixão pelo judaísmo num único lugar, num único projeto, num único propósito, né? Então, por aí eu chego até a academia, que na época não existia, e nós trabalhamos a portas fechadas durante o ano 2021. O lançamento da academia veio a acontecer em fevereiro de 2022. Então, esse foi o percurso que eu passei, né? E antes disso, ao longo do caminho também, eu fiz um MBA em gestão de projetos internacionais. Isso acabou me dando ferramentas e um conhecimento adicional para cuidar da gestão da academia, né? E por isso a minha colocação como diretora executiva. Olha, vivendo e aprendendo, gente, eu não sabia desse MBA, tá? Tô sabendo agora. Então, a Kelita é uma pessoa que é uma caixinha de surpresas, ela vai nos mostrando as coisas, a gente vai aprendendo mais e mais. Bem, falando sobre, então, esses anos da academia, que já foi se tornando um projeto cada vez mais robusto, né, e mais pujante, eu quero saber um pouco da sua perspectiva dos problemas reais da educação judaica hoje. Então, com toda a sua experiência na academia judaica, o Mário ele viu essa lacuna lá atrás, nessa educação judaica adulta, e nesses anos, o que vocês foram, então, aprendendo sobre a educação judaica no Brasil e foram aprendendo sobre o que precisava ser aprimorado, não na academia judaica, mas na educação judaica como um todo no Brasil. O que precisava ser abordado, o que precisa ser aprimorado, o que falta ainda na educação judaica? Olha, é bem interessante essa pergunta, porque a gente vinha com uma ideia de que, sim, havia uma lacuna. E os primeiros passos, né, do trabalho a portas fechadas, né, antes de abrir a academia, né, atrás do tapume, né, no canteiro de obras, a gente começou a fazer um levantamento o que havia em termos de estudos judaicos no Brasil, né? E pesquisando nas diferentes universidades do Brasil, a gente conseguiu identificar 14 centros de estudos judaicos no país, né? O que parecia algo... Como assim? Né? 14 centros de estudos judaicos em universidades em diferentes partes, e algumas com foco na literatura, outros com foco como a USP, que tem um foco no texto judaico, né, com diferentes enfoques. E aí a gente falou, bom, por que se nós temos pessoas que hoje estão produzindo em português no Brasil, dentro desse marco, desse frame cultural, estão produzindo conteúdo judaico, estão pensando o judaísmo de diferentes maneiras, pelo viés da literatura ou pelo viés da filosofia, por que isso não chega à população? Por que isso não chega às massas? Então, a gente identificou que tinha um gap entre o que se produz, o que se pensa e onde estão as pessoas. E a gente pensou, bom,
talvez a gente possa justamente ser essa ponte que vai beber nessa fonte, que vai encontrar esses educadores, vai encontrar essas pessoas que dedicaram o seu tempo e a sua vida para pesquisar coisas relevantes e importantes e comunicá-las. Como comunicá-las? Essa era a grande incógnita e a grande descoberta, né? Pensar como transformar, como traduzir isso para que seja relevante para as pessoas, né? Então, esse é um dos princípios de curadoria da academia, é que o conteúdo seja relevante para a vida da pessoa, não é só um conteúdo contemplativo. Isso segue um pouco com a minha próxima pergunta, né? Que é como vocês pensam a arquitetura pedagógica dos cursos, né? Porque se não é só contemplativo, né? Tem um trabalho de você levar, né? Nós somos acadêmicas, a gente sabe, levar um conteúdo que é acadêmico, né? Que está na universidade, muitas vezes na área, nem só no curso de graduação, mas ele é algo da pesquisa, e você levar para o público que não está no ambiente acadêmico, né? Então, ele tem que ter um formato que seja atrativo, que seja engajante, né? Como que é esse trabalho? Como que vocês fazem esse trabalho dentro da academia? Olha, isso parte de um princípio de uma generosidade no compartilhamento, né? A generosidade no compartilhamento é você poder falar a linguagem do receptor, né, de quem, do seu público, da sua audiência. Se você está num contexto acadêmico, vamos imaginar um congresso médico, a linguagem ali dentro é a linguagem médica, é a linguagem do cotidiano, de quem vive essa realidade. E, de repente, se uma pessoa desavisada cai por acaso dentro de um congresso de medicina, vai falar que idioma eles estão falando. E a gente não queria que isso acontecesse, que o judaísmo fosse alguma coisa distante das pessoas, né? A gente já tem uma questão, uma dificuldade em relação ao idioma, né? A gente tem o hebraico, tem o aramaico, né? Tem todas as interpretações que vêm corroborando e dando forma ao judaísmo, que vem em diferentes línguas, escritas em diferentes tempos, com diferentes contextos culturais. E tudo isso pode parecer muito distante da pessoa que está hoje aqui e dizer, mas judaísmo? O judaísmo não faz sentido para mim porque é uma coisa antiga. E não, o judaísmo ele vem se construindo, ele vem se renovando. A gente tem como referência para a seleção dos conteúdos o que eu já comentei, a questão da relevância. A outra é que ele seja acessível, né? Então, a acessibilidade, que as pessoas consigam compreender. Então, o educador, ele precisa não só ter um profundo conhecimento do tema e da matéria que ele vai ensinar, mas também de como fazer com que esse conteúdo possa ser compreensível a diferentes públicos. E você falou muito sobre, por exemplo, a dificuldade da interpretação, por exemplo, do texto, seja pela questão do idioma. E há uma diferença de interpretação, por exemplo, em diferentes linhas, né, do judaísmo. Como que vocês garantem, né, um espaço de dissenso, por exemplo, dentro da academia, né, entre seculares, religiosos, ortodoxos, reformistas, massorti? Como que vocês garantem que, por exemplo, na questão, né, e a gente já vai falar das linhas, né, de dentro da academia, né, dos cursos, por exemplo, dos conteúdos, por exemplo, na linha sobre Torá, né, sobre textos ligados a Tanar, Torá, como que vocês garantem, por exemplo, que há um dissenso de diferentes interpretações? Bom, primeiro que o judaísmo em si, ele parte da diversidade de ideias, né? A gente começa lá desde Hillel e Shammai, a gente tem duas escolas, duas correntes que estão o tempo inteiro em diálogo e em tensão, e nessa tensão é onde há a possibilidade de florescer o conhecimento, né? A gente vem ao longo da nossa trajetória com essa realidade também, a diversidade geográfica,
judeus ashkenazim, judeus faradim, judeus que vivem num determinado contexto e numa determinada região, vai ter costumes diferentes ou uma visão do texto diferente de um judeu que vive no outro extremo. Né? São realidades culturais que vão influenciar essa interpretação. E tudo isso, a nossa literatura judaica, ela é muito acolhedora da diversidade. E, para isso, eu acho que o grande exemplo disso é o próprio Talmud, né, que reúne, é exatamente uma reunião de diferentes ideias, diferentes perspectivas, e mesmo que você tenha uma perspectiva que vai definir o posicionamento judaico num determinado contexto, as outras vozes não são silenciadas. As outras vozes, elas são trazidas e colocadas num lugar privilegiado, né, de forma que o leitor hoje ele pode olhar para aquele texto antigo e perceber qual era o marco do pensamento daquela época e conseguir se ver refletido naquela diversidade daquele momento nos dias de hoje. Então, a gente busca trazer para a academia judaica essa visão da pluralidade com respeito pelas diferentes visões e ideias, no sentido de evitar dogmas, né? Porque não tem espaço para dogmas, tem espaço para o diálogo, para o debate de ideias e de perspectivas e para o respeito pelas diferenças. Kelita, você tem uma preocupação muito grande com a igualdade de gênero, né? E os seus cursos, né, que você já ministrou na academia, demonstram isso. Então, você tem um curso sobre as mulheres esquecidas da Torá, você tem um curso sobre, né, as principais figuras, né, femininas, né, também nos escritos clássicos judaicos. Como que você, no seu lugar de diretora executiva, você garante nos conteúdos da academia uma representatividade feminina ao lado, é claro, da representatividade masculina? Muito boa essa pergunta. A questão do gênero, eu acredito que entra não como uma bandeira, mas como uma constatação do que existe dentro do que é judaico. Né? Então, as vozes femininas e as vozes masculinas, elas sempre estiveram presentes, elas sempre acompanharam a nossa história, mas há uma questão que não é só judaica, mas é uma questão cultural, né, de uma cultura geral, de privilegiar as vozes masculinas. Né? Então, a gente poder olhar para o texto e pensar assim, o que eu posso aprender além com esse texto? Então, a minha preocupação não é em trazer as mulheres em si. Isso vem. Por quê? Exatamente porque são essas as vozes que não estão ali. Mas se fossem outras vozes que não estivessem ali também, eu iria atrás dessas vozes. Eu estou buscando o que eu posso aprender além que alguém não está olhando. Já que tem tanta gente já pensando no texto a partir das vozes majoritárias que o texto já traz, então eu busco, a partir de uma metodologia própria, particular, acadêmica, encontrar aquilo que está mais oculto, aquilo que está silenciado. Por isso, alguns dos meus cursos vêm com essa busca, como, por exemplo, o curso de sionismo que nós tivemos. Foi um curso formado por 3 professores, eu era uma delas, e toda a visão do sionismo que a gente encontra na rua judaica, né, a gente sempre vai trazer os grandes expoentes, a gente vai trazer Herzl, a gente vai trazer a Hadam, a gente vai trazer essas figuras importantes e que são importantes para a nossa história. E, uau, que bom que elas estão ali. Então, qual foi a minha contribuição nesse curso? Justamente falar assim, olha, nós temos ideólogas sionistas na nossa história judaica que escreveram e que
formaram uma corrente de pensamento que veio a influenciar a mobilização que foi para a criação do Estado de Israel. Só que essas mulheres são menos conhecidas. Então, eu agreguei isso não como uma bandeira meramente, mas como uma forma de enriquecer o conteúdo da academia, né, para além daquilo que já é o mais óbvio e o mais conhecido. Perfeito. Tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Cynthia Weber, que ela fala que a gente precisa ter curiosidade de gênero. E eu acho que é exatamente isso que você traz, né? É buscar o que está oculto, né? E infelizmente, são as mulheres, na maior parte das vezes, por conta, né, de toda a violência que nós sofremos, né, historicamente falando. Mas não é porque são as mulheres, mas é porque as mulheres é que estão ocultas na história. Então, por isso que a gente tem que ter essa curiosidade de gênero. Então, olhar, né? Mas não tem mulheres aqui na história pra gente olhar? Não tem nenhuma mulher sionista, ideóloga do sionismo, né? Não é possível. É claro que deve ter, né? Então, é só a gente ter essa curiosidade de buscar um pouco mais, de investigar um pouco mais, né? Então, eu acho que é muito interessante isso que você traz. Pensando aqui, né, já encaminhando para o final, infelizmente, mas pensando aqui um pouco desses anos agora da Academia Judaica, que já é um projeto robusto, né, que já está se consolidando, já está consolidado, na verdade, né, como projeto, o que você vê, né, agora pensando no futuro da academia, né, por exemplo, quando você disse que quando o Mário imaginou a academia, era pensando muito nos adultos, porque já existia um projeto de educação para jovens, né, crianças e adolescentes. Mas eu sei que a academia tem um projeto pensando em jovens e ela atua também agora com as escolas. Então, como que você vê a atuação da academia agora para o futuro, né? Qual é o lugar agora também dos jovens na academia? A academia pensa a educação do nascimento à morte, né? Ou seja, acompanhando todo o ciclo de vida. Nós já temos as escolas dedicadas à educação infanto-juvenil. O nosso papel não é educar a criança, mas é apoiar os educadores que educam a criança, é apoiar os pais e as famílias para que o judaísmo no entorno da criança seja enriquecido, possa ter uma visão mais ampla, mais dialógica. Então, dessa forma, a gente consegue influenciar e a gente consegue esse objetivo de que a educação judaica ela acompanhe o indivíduo desde o seu nascimento até o seu último suspiro, né? Com relação à juventude, sim, a juventude é o nosso grande objetivo, porque é justamente essa a geração que vai levar adiante o judaísmo, que precisa assumir, que precisa fazer a escolha de colocar na sua mochila, né, a mochila que vai levar para a vida, colocar o judaísmo dentro dela. E essa é a forma que nós garantimos a continuidade judaica. O grande desafio é o como, né, porque nós sabemos que esse é um objetivo. Então, a gente vem trabalhando de diferentes maneiras para que esse objetivo seja alcançado. A gente tem tido sucesso nisso. No início da academia, a gente começou com um público majoritário 60+, a gente foi desenvolvendo outros conteúdos e outros formatos e a gente reduziu para 40+, o público majoritário. Depois a gente conseguiu ir baixando isso e hoje a gente está com um grande percentual do nosso público na casa dos 20, 30 anos. Né? Isso para a gente é um motivo de muito orgulho, porque é o reflexo de um esforço de pensar e planejar que tipo de conteúdos e que formatos e que pessoas conseguem transmitir, conseguem dialogar com a juventude para que o judaísmo seja relevante para elas também. Como você já sabe, a gente sempre termina o podcast com duas partes, né? A primeira, como o podcast chama Preciso Saber, a gente sempre pergunta, né, para o entrevistado o que, né, ele acredita que o público, os nossos espectadores precisam saber sobre o tema que nós discutimos, né? Então, eu te pergunto o que você acredita que o nosso público precisa saber sobre o trabalho da academia e sobre o trabalho que se desenvolve em educação judaica
hoje? Primeiro é preciso saber que o judaísmo pode participar na sua vida como ela é. Você não precisa ter uma segunda vida judaica. Então, o judaísmo pode te acompanhar na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, na sua vida familiar, na sua vida social, de diferentes maneiras. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem tempo, fala, não, eu não tenho tempo para estudar judaísmo, porque, afinal de contas, eu estou construindo uma família, estou construindo uma carreira e eu preciso ser o melhor profissional que eu puder ser. E isso consome todo o meu tempo. Por exemplo, nós temos dentro da academia as Havurot, que são grupos, são comunidades profissionais reunidas por especialidade. Então, médicos que se reúnem para dialogar e conversar sobre judaísmo e como que o judaísmo pode ajudá-los na sua atuação profissional ou como o seu olhar profissional pode também ajudá-los a entender melhor o judaísmo. Então, é uma via de mão dupla que também cria espaços de network, cria espaços de discussão de coisas que são relevantes para essa busca que a pessoa decidiu investir o seu tempo. Então, o judaísmo pode vir a colaborar com isso. É preciso saber que o judaísmo não está somente num livro antigo, que ele está na vida, ele está presente e ele pode ser incorporado e pode enriquecer a vida de todas as pessoas a partir daquilo que ela já faz, daquilo que ela busca e daquilo que ela se dispõe a conhecer. E Kelita, a gente sempre pergunta, né, para o nosso entrevistado, a gente pede uma indicação de livro. Então, você já sabe, né, porque está no nosso backstage sempre, que livro você indica, então, para a nossa audiência sobre o tema de educação judaica ou qualquer tema que você tenha de interesse para indicar? Bom, eu vou começar com a indicação, um livro que foi publicado recentemente, de Sarah Hurwitz. O nome do livro é As a Jew. É um livro muito interessante porque ela traz uma perspectiva da formação da identidade judaica que, durante um determinado período importante da nossa história recente, o antissemitismo acabou sendo um definidor da identidade judaica. Então, a Sarah, que era uma pessoa que dedicada a escrever discursos para o presidente Obama, Michelle Obama, Hillary Clinton, trabalhava na Casa Branca, todo o seu tempo dedicado à questão do pensamento político. Um belo dia, uma judia que está tão envolvida, imersa no seu trabalho, o judaísmo era completamente, não era nem secundário, era terciário na sua vida. E um dia ela assistiu uma aula de introdução ao judaísmo e essa aula despertou para que ela começasse a repensar o judaísmo por um outro olhar, de pensar que o judaísmo tem uma riqueza e que a identidade judaica ela não precisa ser construída a partir da definição do outro, e sim a partir daquilo que a gente traz como herança e daquilo que a gente pode se apropriar e daquilo que a gente vem, que a gente recebe e que muitas vezes a gente não reconhece, não identifica como um elemento judaico e como aquilo pode ser explorado e pode ser desenvolvido e pode fortalecer a nossa identidade. E, a partir desse lugar, ela escreve esse livro e que me parece incrível, porque muda a perspectiva da formação da identidade judaica, né, para duas realidades que estão presentes, que convivem, né, e a gente pode fazer a opção por ter uma identidade judaica reativa ou uma identidade judaica que se constrói a partir da nossa herança, a partir de tudo aquilo que veio antes de nós e que pode enriquecer as nossas vidas. Nossa, incrível, incrível. Este episódio acontece
exatamente ao episódio do aniversário da Academia Judaica, o aniversário de 4 anos. A gente agora parte para o 5º ano da academia. O fato da gente nascer como uma startup, poder ser parte de uma estrutura como é a Congregação Israelita Paulista e ser um departamento de educação para adultos e poder ter parcerias internas com os departamentos de juventude e de educação infanto-juvenil e com o culto e com a área de serviço social e da maturidade, ou seja, são diferentes áreas que a Congregação Israelita Paulista atua dentro da comunidade, e agora poder ter essa vertente da Academia Judaica que olha para dentro e olha para fora. Eu acredito que esse é o movimento, esse é o nosso grande salto para essa próxima etapa da continuidade da Academia Judaica, não como um projeto, mas como uma iniciativa que veio para ficar e que se estabelece, que cria raízes e que, através das parcerias, vai se constituindo, vai se consolidando e vai sendo relevante para a comunidade judaica no Brasil e quem sabe, para além. Muito obrigada, Kelita. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, por ter encontrado um tempo na sua agenda para dedicar aqui ao podcast também, agora em frente às câmeras, por ter aberto aqui um pouco sobre como a academia trabalha, um pouco sobre a sua trajetória também, como você construiu toda a sua trajetória até aqui. E agradecer você que nos acompanhou também até essa parte do episódio. Continue acompanhando a Academia Judaica nas redes sociais e em todas as plataformas, né, no nosso aplicativo também, porque sempre temos novidades e novos conteúdos disponíveis. Se você está nos ouvindo pelo Spotify ou nos vendo também pelo Spotify, nos siga para sempre receber notificações e aparecer, né, na sua lista de podcasts um novo episódio aqui do Jcast Preciso Saber. Até uma próxima!